você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Coríntios 13, que tem uma palavra escrita pelo apóstolo São Paulo, que é uma das palavras muito conhecidas do Novo Testamento, e além de ser uma palavra muito conhecida e cantada em verso, usada como poesia, plagiada, né? Parece que foi Camões que plagiou, se tornou música do Legião Urbana, esse texto aqui. Além de tudo isso, é um texto que tenta nos ensinar a amarmos, e nós estamos tão necessitados disso, desse tempo de tanta violência, de tanto desrespeito ao ser humano, né? Hoje nós abrimos a internet, a gente presencia cada barbaridade em nome de religião, em nome de Deus. Não sei se vocês assistiram, essa semana rodou e quase todo mundo nas redes sociais viu a execução daquele grupo islâmico, Estado Islâmico, executando um homem, filmando e mandando para o mundo inteiro, cortando a cabeça do sujeito, tirando a cabeça, colocando do lado assim, numa violência extrema, o que torna-se mais incompreensível que essa violência é feita no nome de Deus, fundamentada na intolerância religiosa e mistura de tanta coisa, de política com a religião, que gera essas atrocidades que a gente não consegue entender até certo ponto, mas que é muito compreensível quando você lê a Bíblia e percebe que nós teríamos então que viver essas situações quando estivesse próximo o dia da volta de Jesus. E se você tem a Bíblia, vamos ler, diz assim: eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Isso aqui ele falando para os irmãos de Corinto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Isso quer dizer, vou ser só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se a motivação não for amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não é orgulhoso, não se ensoberbece, não é soberbo, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não é áspero, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero pegar para a nossa meditação esse texto do apóstolo São Paulo, escrito algumas centenas de anos atrás. E ele escreveu esse texto muito direcionado para uma igreja, assim como vocês que estão aqui, igreja. E a razão pela qual que ele escreveu esse texto foi uma forma de tentar conscientizar as pessoas que eram daquela igreja, a igreja de Corinto, e além de conscientizá-los, foi uma forma que ele encontrou de tentar fazer com que eles entendessem algumas coisas que eles não estavam entendendo e criar no coração deles um sentimento mais maduro de cristianismo, de vida com Deus e de valores que deveriam ser observados. Por que ele escreveu isso? Porque essa igreja, a igreja de Corinto, foi uma igreja que rejeitou muito ele.
O apóstolo São Paulo ele foi rejeitado por demais pela igreja de Corinto, que era uma igreja muito grande. Lá em Corinto havia muitas igrejas cristãs, muitos grupos cristãos. Mas apesar então de haver esses grupos cristãos, as pessoas eram muito motivadas para a religião, mas na prática do cristianismo, nas atitudes diárias de cristão, de seguidores de Jesus, eles não se identificavam, eles deixavam muito a desejar, e havia neles uma motivação muito grande para os dons espirituais. Quando se tratava de dons espirituais, de pessoas que falassem línguas, de pessoas que profetizassem, de pessoas que realmente tivessem dons para curar, tivessem dons realmente para falar, para pregar, isso havia entre eles. Todos os 9 dons eram praticados dentro da igreja. Mas apesar então de toda essa prática de dons, a igreja ela era totalmente distorcida naquilo que se refere à visão com Deus, a forma de viver a vida com Deus, a forma de viver a vida cristã, porque eles eram totalmente estranhos na maneira de se conduzirem, na maneira de agirem e da forma realmente como viviam essa vida cristã, apesar então de serem cheios dos dons do Espírito Santo. Eles eram cheios de confusão, eles eram cheios de brigas entre si, eles tinham grupos, facções, panelinhas, e havia entre eles uma disputa constante de um querer ser melhor do que o outro. Eles mesmos não se entendiam, eles eram insubmissos, eles não respeitavam a autoridade, eles não respeitavam nem mesmo o apóstolo São Paulo. Para vocês terem uma ideia, entre eles havia grupos de facções, havia exatamente grupinhos dentro da igreja, e eles se auto-intitulavam seguidores de determinados líderes, e entre eles havia essa discussão, e alguns diziam: olha, eu sou do Paulo, o outro dizia: não, eu sou do Pedro, o outro dizia: não, eu sou do Apolo, que era um pregador inflamado que existia naquela região. E havia um grupo que dizia: não, eu sou de Jesus. Só que esse grupo que falava eu sou de Jesus, no primeiro momento parecia que eles estavam certos, mas também estavam errados, porque eles diziam que só eles eram de Jesus, que ninguém mais era. Além então dessa atitude de criança que eles tomavam, havia no meio deles todo tipo de problemas sexuais, desajustes sexuais, sujeito enrolado com a madrasta e tanta coisa que realmente não dava então para haver sintonia com tudo aquilo que era pregado, com tudo aquilo que era ensinado. E eles tinham uma rejeição tremenda ao apóstolo São Paulo. Eles diziam que o Paulo não era apóstolo. Chegaram um dia a pressionar o Paulo, exigindo dele as credenciais que comprovasse que ele era um apóstolo de Jesus. E a resposta dele foi essa: olha, as minhas credenciais são as muitas vigílias, são as muitas noites mal dormidas, são as marcas do chicote nas minhas costas. Isso realmente são as minhas credenciais de que eu sou um apóstolo de Jesus. E ele rejeitava o Paulo porque achava o Paulo feio, criticava o Paulo, dizia: a palavra dele é fraca, a aparência dele é desprezível, nós não queremos ele como nosso pastor, porque achava ele feio. Porque segundo o que se tem conhecimento, o Paulo era baixinho, perna torta, careca, e eles então tinham uma certa rejeição, porque parece que eles queriam pastores de melhor aparência, e havia então todo esse desajuste, esse comportamento que destonava totalmente daquilo que é a fé cristã. E Paulo percebeu essas coisas. Ele percebeu que era uma igreja que se preocupava muito com os dons, mas que se preocupava muito pouco com os frutos. O que é isso? Você vê que às vezes existem muitas pessoas preocupadas com os dons. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo em línguas, eu tenho o dom de profetizar. Todos esses dons são importantes, são necessários e são dados para a igreja com o intuito de fortalecer a própria igreja. Mas às vezes a pessoa pode ter um dom e está precisando ter os frutos, porque tem muitas pessoas
que às vezes se intitulam cheias do poder de Deus, que às vezes pregam, que às vezes falam em línguas, que são cheios de dons, mas que às vezes estão com uma vida completamente desajustada, são enroladas, passam a perna nos outros, dão rasteira em cobra, são capazes de enrolar qualquer um, não conseguem honrar realmente a fé e a crença que têm, geram todo tipo de problemas em sua volta, e você consegue perceber unicamente que a pessoa tem os dons, mas a falta dos frutos também faz com que o caráter da pessoa esteja completamente desajustado, e às vezes as pessoas não conseguem entender como que alguém pode ter um dom e de repente, em termos de caráter, está completamente fragilizado na forma de se conduzir, porque Deus dá o dom para qualquer pessoa que seja um cristão. O dom não é a garantia de vida eterna para ninguém. Uma pessoa pode ter dom e pode ir para o inferno com dom e tudo, porque o dom não garante a salvação do ser humano. Por isso que Jesus Cristo falou naquele dia, no último dia, quando estiver prestes à sua volta, muitos vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, quantas vezes preguei em teu nome, quantas vezes expulsei demônios em teu nome, quantas vezes curei em teu nome. E a palavra de Deus diz que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque o dom não é garantia de salvação, de vida eterna para ninguém. Quando Deus dá o dom, Ele não tira, porque diz a palavra que os dons são irrevogáveis. Mas o que é então necessário? Que associado ao dom, existem em nós os frutos do Espírito, que molda nosso caráter, que faz com que sejamos pessoas totalmente diferentes. E fruto do Espírito é amor, que acaba puxando uma série de atitudes e de comportamento em nós, que nos identificam com Deus, que nos identificam com nosso Senhor Jesus Cristo. E esse era o problema da igreja de Corinto: tinha muito dom, mas tinha pouco frutos. E quando não há frutos, as pessoas começam então a fazer coisas que destoam totalmente daquilo que é a palavra em si. Um dia eu fui na loja de um irmão não da nossa igreja, de uma outra igreja. Ele vendia DVDs, CDs, vendia livros. E quando eu fui na loja dele, que ele me viu, ele disse assim para mim: pastor, o senhor ora por mim, pelos meus negócios? Eu disse: por quê, irmão? Porque eu estou precisando, a minha loja está em dificuldade. Eu disse: por quê, irmão? Por causa de pessoas que compram aqui e não pagam, ele disse. Ele abriu a gaveta, tirou um monte de cheque sem fundo dessa grossura, assim, mais ou menos. Tudo cheque sem fundo que compraram na loja dele. Eu perguntei: mas irmão, quem lhe deu esse cheque sem fundo, senhor? Ele falou para mim assim: foram os irmãos. Ele falou: os irmãos iam comprar na loja dele com cheque, e o cheque era sem fundo. Como é que o irmão pode comprar alguma coisa em algum lugar com cheque sem fundo? Não tem lógica, não tem compreensão isso. O que é que está vendo? Se você é um servo de Deus, você não vai enrolar ninguém. Se você é um servo de Deus, você não vai se sentir bem passando a rasteira em alguém. E ele estava quebrando, porque a loja dele, numa loja de artigos evangélicos, só ia lá irmão que comprava as coisas e não pagava, dava cheque sem fundo. E depois a pessoa vai para a igreja, começa a pular, orar, rodopiar e dizer que está cheio do Espírito Santo, e você não consegue dizer como é que o fulano é cheio de Deus e está enrolando todo mundo, compra e não paga, dá rasteira. Às vezes acontece isso com pessoas. Pode acontecer até dentro da igreja, a pessoa que deve você, ele está devendo você. A palavra quando diz deve é porque você está devendo alguma coisa a alguém. Ele deve, não paga, e quando você vai cobrar ele fica com raiva de você, como se você estivesse errado, ele estivesse certo por dever você, por pedir emprestado e não pagar. E como é que nós podemos associar isso com alguém que fala que está servindo a Deus e que às vezes se intitula cheio do poder de Deus? O que é que está errado nisso? É que tem dom, mas não tem fruto do Espírito.
Porque o fruto do Espírito molda o meu caráter, o teu caráter. O fruto do Espírito faz com que você tenha outro tipo de atitude, outro tipo de comportamento. E quando as pessoas agem assim, é exatamente a falta do amor no coração. Porque quem ama o próximo não enrola o próximo. Quem ama a pessoa não vai prejudicar a outra pessoa. E a falta do amor se torna o principal problema da igreja, o principal problema das famílias, o principal problema das pessoas. A ausência do amor faz com que se potencialize os desentendimentos, o desrespeito, o orgulho, a vaidade. A falta do amor faz com que as pessoas tentem se sobrepor sobre o outro. A falta do amor faz com que as pessoas percam respeito pelo seu semelhante. A falta do amor se torna o gerador de todos os nossos problemas, como era o gerador de todos os problemas dessa igreja aqui de Corinto. E Paulo percebeu isso. Quando ele viu a rejeição, quando ele viu que a igreja o rejeitava, ele tinha uma forma de falar com a igreja, era escrevendo. Ele pegou, escreveu uma carta e mandou para eles lá, disse: olha, disse Paulo nesse texto que ele mandou, você pode falar em línguas, você pode estar cheio de dom, mas se você não tem amor, que é o principal fruto do Espírito, você vai ser só barulho, vai ser que nem o bronze quando batido, e o símbolo que tine, vai ser só barulho, disse ele. Mandou ele a carta dizendo que os irmãos dali se motivassem a amar o próximo e realmente a viver o amor. Porque quando as pessoas não têm amor, elas têm facilidade para magoar. Quando as pessoas não têm amor, elas têm facilidade para ferir outras pessoas. A falta do amor faz com que as pessoas sejam ligeiras em machucar, ligeiras em magoar, e nem se ressentem por isso, nem se sentem incomodadas pelo fato de ter machucado ou magoado alguém. Por quê? Porque a falta do amor tira totalmente a nossa sensibilidade. Quantas pessoas que estão vivendo isso dentro da sua própria casa, lidando com pessoas que não têm amor dentro de casa, o amor no sentido geral, e que demonstram exatamente o contrário de tudo aquilo que o amor é expressado. Pessoas orgulhosas, que estão erradas, mas que nunca admitem que estão erradas, que são soberbas, que aumentam os problemas dentro da sua própria casa, porque nunca se dobra, porque nunca se reconhece como culpado, nunca se reconhece como responsável, muitas vezes, pelos problemas que está enfrentando dentro da sua própria casa. A falta do amor gera esse tipo de dificuldade, gera esse tipo de situação. Quantas pessoas que pela falta do amor machuca quem não é para machucar, maltrata quem não é para maltratar. E muitas vezes está dentro da igreja, é da igreja, é há anos da igreja, mas a falta do amor o descaracteriza pela grosseria, pela forma agressiva de tratar pessoas, pelo prazer de poder machucar, de poder ferir, e não se sentir incomodado com isso. Quando isso acontece, é porque essa pessoa está precisando passar por um processo real de mudança e receber os frutos do Espírito em sua própria vida, para ter uma condução, uma forma diferente de poder agir. Esse era o problema da igreja de Corinto. Eles eram problemáticos, eram cheios de dons do Espírito, porém eram enrolados, não respeitavam liderança, olhavam para o apóstolo São Paulo com desprezo, criavam panelinhas, grupinhos dentro da igreja, facções. Tinham pessoas que não falavam entre si, se rejeitavam, e toda essa situação era uma situação que estava exatamente incrustada no meio da igreja. E Paulo então detectou que o problema de tudo isso era a falta do amor. Se nós não nos policiarmos, nós podemos perder a sensibilidade das coisas e perdermos essas virtudes que são extremamente necessárias para quem serve a Deus. Sabe por quê? Que a Bíblia diz: se você é de Deus, você não pode ser mau. Diga glória a Deus. Não pode ser mau.
Tem que ser uma pessoa bondosa. Se você é de Deus e o orgulho ainda está no teu coração, você está precisando passar por um processo de mudança diante de Deus. Porque quem é de Deus não pode ser orgulhoso e nem se sentir melhor do que ninguém. Quem é de Deus tem atitudes que são compatíveis com os ensinamentos do próprio Cristo. E essa era a questão. E Paulo, então, falando sobre isso, ele comentou e falou para os irmãos de Corinto que o problema deles era exatamente o problema da falta do amor, e essa falta de ter o fruto do Espírito que nos descaracteriza como verdadeiros servos de Deus. Vamos ver mais alguma coisa relacionada sobre o fruto do Espírito. Mas o que é ter o fruto do Espírito? O fruto é diferente do dom. Os dons do Espírito Santo capacita você para uma série de coisas. O dom do Espírito Santo me capacita para pregar. O dom do Espírito Santo capacita você para orar por pessoas e as pessoas serem curadas. O dom do Espírito Santo capacita você a profetizar, a dizer coisas mandadas por Deus para a edificação da igreja, de vida de pessoas. O dom do Espírito Santo capacita você a falar uma língua estranha que ninguém entende, que segundo o que está escrito lá em 1 Coríntios 14, versículo 1, é a língua dos anjos, visto que ninguém entende, porque quem fala essa língua fala em mistério, fala direto com Deus, nem o diabo sabe o que é que você está falando. Os dons do Espírito Santo capacita você a interpretar essa língua que ninguém conhece para a edificação da própria igreja. É o que diz a Bíblia. Mas uma pessoa pode ser cheia desses dons e ser enrolada. Pode ser cheia desses dons, mas espanca a esposa. Pode ser cheio desses dons, mas é iracundo, desajustado, maltrata os filhos, maltrata a família, e às vezes está cheio do dom, que o dom é dado para o serviço. Mas só que Deus não quer que você seja somente cheio do dom. Deus está querendo que você tenha frutos, diga glória a Deus, frutos do Espírito Santo, porque quando você tem esses frutos do Espírito Santo, o teu caráter é moldado, você se identifica com Deus, as tuas atitudes, as tuas ações e as tuas reações identificam você com Deus, porque a tua maneira de ser faz de você uma pessoa de acordo com os ensinamentos de Jesus e faz com que você realmente tenha atitudes ou forma de proceder que identificam você com Deus, que identificam você com Jesus. E isso ajuda você a ir para o céu, isso ajuda você a ser salvo. Ao passo que só dom, você pode ir para o inferno com dom em tudo. E Paulo, falando aos irmãos de Corinto, ou seja, de Gálatas, ele falou dos frutos do Espírito. Se você tem uma Bíblia, abra aí da sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, se você tem a Bíblia, para você saber o que é o fruto do Espírito, que molda o caráter, que faz de mim, que faz de você pessoas diferentes, pessoas com comportamento que são identificadas com Deus. Vamos ver. Mas o fruto do Espírito é, o que é que diz primeiro? Amor. Amor é como se fosse o caule da árvore, a estrutura principal para você ter outras coisas. Você está me entendendo? Primeira coisa, você tem que ter amor. Quando você tem o amor, que é a estrutura, o caule da coisa, você inevitavelmente vai ter as outras coisas que são recorrentes, coisas que exatamente identificam esse amor que está em você. E Paulo começou dizendo: olha, mas o fruto do Espírito ele começou, amor. Depois que ele disse amor, o que ele falou?
alegria. Diga glória a Deus. Quando você tem amor, você é uma pessoa alegre. Alegre. Tem pessoas que falam que são de Deus, cheias de Deus, vivem mal-humorada 24 horas. São armadas, parece que tem um espinho que você não pode nem chegar perto. Você tem que ver o dia que vai falar com ele. Tem dia que ele acorda com lundu. Sabe o que é lundu? O que é lundu? Lundu, qual eu posso traduzir para a palavra de vocês aqui? Lundu é quando o sujeito acorda azedo, ou tem pessoas que, como é a palavra que a gente dá? Mal-humorado é pouco para o lundu, é quando aquela pessoa que você tem que ver o dia que fala. Tem dia que ele acorda, é bipolar, ele fala com você, oh meu irmão, tudo bem, oh glória a Deus. Tem dia que você vai falar com ele, está todo estranho, você chegar perto é estranho. Tem dia que fala com você que é uma beleza, tem dia que está te maltratando. A falta da alegria. E quando o sujeito tem o fruto do Espírito, ele sempre é alegre. Diga glória a Deus. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, você olha para ele, ele está sorrindo, ele está feliz, não reclama da vida, e é aquele tipo de pessoa que você gosta de estar perto. Não é aquele tipo de pessoa que um dia está do jeito, outro dia está de outro. Um dia está alegre, fazendo mimos para você, no outro dia está te machucando, te maltratando. Não, quem tem o fruto do Espírito, que é servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vive a alegria de Deus, não é rabugento. Pessoas difíceis de se relacionarem pela falta de ter o fruto do Espírito. Então a primeira coisa é o amor. Depois que vem o amor, a pessoa é alegre. Você está entendendo? Alegre. Às vezes nós ficamos frustrados, né? Você encontra alguém que, quando encontra você na igreja, oh meu irmão, aí você encontra um dia na rua, lá no supermercado, ele vê você, faz que não vê você, vai lá para o outro lado. Como é que uma pessoa pode ter duas caras? Ser uma coisa uma hora, ser outra coisa outra hora. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus isso. E a alegria impede as pessoas de terem essas duas facetas no seu comportamento. Ela é uma coisa o tempo todo. Por quê? Porque Deus o capacita a ser a mesma pessoa o tempo todo. Alegria. Depois que ele falou alegria, o que foi que ele disse? Paz. Quem tem amor tem paz. Você percebe isso quando chega perto. E a paz você não só tem quando não tem problema, você tem ela, e mesmo no meio dos problemas, nada te desequilibra, nada te desajusta. Por quê? Porque essa paz que invade o teu coração não é uma paz passageira, não é uma paz temporária, não é uma paz que venha aí por alguma situação paliativa para você. É a paz que vem do príncipe da paz, e o príncipe da paz, segundo a Bíblia, é nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo no meio das lutas, você tem paz. Você tem paz mesmo no meio das lutas. Você não desequilibra fácil, não. Depois que ele falou paz, ele disse o quê? Como? Depois de paz, ele disse longanimidade. O que é longanimidade? Pavio comprido. E aquela pessoa que é longânimo. Tem irmãos que são da igreja, que oram, falam em língua, que é uma beleza, mas são estourados demais, são nervosos demais, são agressivos demais, o pavio é muito curto. Quem se enche de Deus não tem um pavio curto, tem um pavio comprido, ele é longânimo. Deus capacita você, ele aumenta teu pavio, você não estoura com facilidade, não. O diabo não consegue ter retorno nas provocações que ele tem com você, porque você está cheio do Espírito, e além de estar cheio do Espírito, tem o fruto do Espírito, e o teu pavio é comprido.
Mas tem gente que é de Deus e briga por qualquer coisa ele estoura, qualquer coisa ele briga, qualquer coisa ele agride, qualquer coisa ele desajusta, qualquer coisa ele desequilibra. Precisa ter o fruto do Espírito na vida. E a longanimidade dá essa capacitação. Longânimo, longanimidade. Depois de longanimidade, o que é que ele diz? Benignidade. O que é benignidade? Misericórdia. Ele sofre com o sofrimento dos outros. Ele se incomoda quando vê alguém necessitado perto dele. Ele sente piedade, ele sente misericórdia, ele quer ajudar. Ele não é indiferente às necessidades do próximo. Deus coloca isso nele. Ele se torna benigno, se torna misericordioso. Isso é fruto do Espírito. Mas tem pessoas que são servos de Deus, para ajudar os outros é a maior luta. Vamos ajudar. Você tem uma roupa aí para dar para fulano que não tem, ele vai lá e pega aquela que ele não quer mais, a mais velha, rasgada, é essa aí que eu dou. Ele não está nem aí, ele não pensa em ninguém, ele pensa nele, é egoísta. E o longânimo não é egoísta. Deus capacita ele, ele se torna uma pessoa misericordiosa. Longanimidade. Depois de longanimidade vem o quê? Benignidade, misericórdia. Aí depois vem bondade. Todo mundo sabe que é ser bondoso. Depois vem fidelidade. Todo mundo sabe que a fidelidade a Deus e todo tipo de fidelidade. Depois vem mansidão, que é fruto do Espírito. Que é mansidão? É aquele que não é brabo, que é manso, que não estoura com facilidade, tem mansidão. E a mansidão, ela identifica você como cristão. Se você tem amor de Deus, você é manso. E Jesus falou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão é algo que deriva da humildade também. Quem não é humilde não é manso. Quem não é humilde é brabo, é agressivo. E Jesus mandou nós aprendermos com ele a humildade, que inevitavelmente vai existir a mansidão, que estão correlacionadas. Mansidão. Você não foi chamado por Deus para ser brabo. Tem gente que é da igreja, que prega, mas é brabo demais, é agressivo demais. Como podemos identificá-lo com Deus, com essa brabeza toda? Se Jesus mandou você ser manso, como é que você vai ser brabo? Grosseiro, não tem lógica dentro dessa visão do Evangelho, dentro dessa visão da palavra de Deus. Mansidão. Depois que ele fala mansidão, diz o quê? Domínio próprio. É quando você tem o domínio de Deus em você. Alguém faz uma coisa para você, a sua vontade é sapecar a mão na cara do sujeito, mas você não faz isso. Não é porque você não queira fazer, porque você tem domínio de Deus na sua vida, e aquilo que dá vontade de fazer, você não faz, porque o teu eu, a tua vontade, o teu interior está dominado pelo Espírito de Deus, e o amor prevalece em você. Domínio próprio. Depois disso que ele falou, contra essas coisas o quê? Não há lei, não há condenação, não há acusação. Contra essas coisas não há condenação contra você. E é exatamente isso que às vezes está faltando para nós. O fruto do Espírito que vai fazer você ser diferente. Consequência do amor que está no teu coração. Se o amor de Deus estiver no seu coração, você vai ser bom filho, vai ser bom pai, vai ser bom marido, vai ser boa esposa. Você vai ser bom realmente, porque você vai estar influenciado pelos frutos do Espírito em sua própria vida. Era isso que Paulo queria falar para os irmãos de Corinto. Gente, o problema de vocês é que vocês são assim, todo espinhado, todo estressado, todo agressivo, cheio de facção na igreja. O problema de vocês é falta de amor. E às vezes, muitos dos nossos problemas que nós estamos tendo na nossa vida, às vezes na nossa casa, nos nossos relacionamentos, é pela falta do amor. O amor de Deus real no nosso coração. Então nesta noite, eu quero concluir dizendo o seguinte: o amor resolve muitos dos nossos problemas. A Bíblia diz que o amor apaga multidões de pecados. Diga glória a Deus. O amor, aprender a amar, aprender a viver em sintonia com
essas verdades ensinadas pela própria palavra de Deus. E quando nós vivemos em sintonia com essas verdades, as pessoas olham para nós e dizem assim: aquele ali de fato é um servo de Deus. Eu quero ir para a igreja dele ou para a igreja dela, porque eu tenho visto que ele mudou de verdade. Diga glória a Deus. Então se permita esse amor de Deus, se permita essas mudanças, que quando a gente se permite, nós somos mais abençoados e mais nós nos identificamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Busque os dons de Deus, mas aprenda também a buscar os frutos do Espírito. Que Deus te abençoe. Que bom que você está nos assistindo exatamente nesse momento, e se você está assistindo, com certeza eu acredito que Deus tenha abençoado a sua vida. Mas eu quero que você entre em contato conosco. Se Deus tem te abençoado, se essa palavra ou esta palavra que tem sido pregado aqui tem sustentado você, tem ajudado você, tem de uma certa forma acalmado o teu coração e te dado força no meio das lutas, entre em contato conosco. Mande uma mensagem de texto para o telefone que aparece na tela, o nosso celular, 81 11 0198. Mande essa mensagem de texto, ou entre em contato conosco pelo nosso e-mail, prpauloguilherme@hotmail.com. Eu vou ter um prazer imenso de poder conhecer você, de poder ajudar você com as nossas orações, com o nosso ministério, porque na verdade a razão desse programa está no ar é para poder abençoar a sua vida, para fazer com que você seja abençoado, para fazer com que você seja edificado pela palavra de Deus. Tá certo? Vamos fazer uma oração por você? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por essa pessoa que me escuta ou que me assiste neste momento. Todo e qualquer problema que porventura essa pessoa esteja passando, talvez esteja, quem sabe, cansado, sem forças, diante de tantas pressões, meu Pai da vida, que tem cercado esse homem ou essa mulher, que às vezes essa pessoa sente vontade de sumir, de sair, de largar tudo, de desaparecer por conta dessa pressão de problemas que tem, na verdade, acometido essa pessoa a ponto de levá-la a uma situação de desespero. Deus, vem abençoar a vida dessa pessoa, vem repreender todos os problemas, todos os embaraços, todas as dificuldades. Vem abençoar esse lar, essa casa, essa família, e repreende desse lar, dessa casa, dessa família e dessa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem de ti, seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa que me assiste seja abençoada, que seu lar seja abençoado, que sua família seja abençoada, que o Senhor Deus manifeste os seus milagres, manifeste o seu poder para alcançar a vida dessa pessoa que nos assiste agora. É o que te pedimos, ó Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém. Olha, foi muito bom realmente estar com você por esses momentos, e nós aguardamos você em uma próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus, e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.